Salmo 119. Verso 25 e o verso 26. Vamos nos deter essa manhã no verso 26. A minha alma, diz o salmista, a minha alma está pegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Eu te expus os meus caminhos e tu me valeste. Ensina-me os teus decretos. Amém. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse ano, esse finda. O Senhor cuidou de nós, nos vestiu, nos calçou, nos alimentou. E mais do que tudo isso, Senhor, nos proveu de graça, porque a tua graça é melhor do que a vida. E nós louvamos o Senhor por isso. Apesar de tantos pecados que nós aqui confessamos diante de Ti, queremos Te pedir, Senhor, ó Deus, que esse ano que se aproxima seja vivido mais intensamente para o Senhor. Não sabemos o que Ele nos reserva, considerando a nossa horizontalidade, mas sabemos que o Senhor tem excelentes planos para nós. O Senhor tem pensamentos maravilhosos para nossas vidas. O Senhor mesmo diz, eu que sei os pensamentos que tenho acerca de vós. Pensamentos de paz. E nós aguardamos isso mais ainda intensamente nesse ano que se aproxima. Ajuda-nos para que cresçamos na graça e no conhecimento. E isso possa se perceber na individualidade de cada um, no lar de cada um e na comunhão dos santos, que é a igreja, o teu povo chamado para te servir. Em Cristo Jesus, nos ajuda. Nós queremos aprender mais os teus pés essa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós vimos na semana passada que na dinâmica da vida cristã, nós somos marcados pela instabilidade. Guarde isso. Na dinâmica da vida cristã, nós somos marcados pela instabilidade. Não estou falando de Deus, não estou falando de Cristo, não estou falando da sua obra. O que Ele fez na cruz, Ele disse, está o quê? Consumado. Com Deus tudo é estável, conosco tudo é instável. Isso é algo que você vai observar as Escrituras apresentando para nós com os grandes vultos da fé. Os maiores homens, as maiores mulheres vão sempre ter os seus picos de espiritualidade e os seus declínios também. Isso nos é inerente como pecadores redimidos do lado de cada eternidade. Isso é inerente a nós, como pecadores que somos, do lado de cada eternidade. Os santos que já partiram, né? Aqueles que se encontram com o Senhor, o autor aos Hebreus diz no capítulo 12 que esses são aperfeiçoados. Os espíritos dos justos aperfeiçoados. Nós ainda não. Mas de fato até mesmo eles aguardam a redenção do corpo, esperando a ressurreição, a bem-aventurança prometida em toda a santa palavra de Deus. Davi constatou, nós vimos isso no versículo número 25, o seu declínio. Ele buscou o único que o podia ajudar pelos meios estabelecidos pelo próprio Deus. Veja o versículo 25, ele fala isso, a minha alma está pegada ao pó. Ele constatou o declínio, ele diz, vivifica-me segundo a tua palavra. Ele se volta para Deus e pelos meios estabelecidos por Deus, ou seja, a oração e a leitura da palavra, o salmista buscou do Senhor a vivificação. Mas como ele prossegue? Lembra que eu falei para os irmãos que essa perícope, que essa sessão, a quarta sessão do Salmo 119, é uma sessão em que o salmista está muito triste, ele está abatido. Vamos considerar isso em muitos momentos nesse salmo. Por quê? Porque ele constata os seus pecados. Ele se percebe como pecador. E o que mais ele deveria fazer na busca por vivificação diante de Deus? Ou seja, diante de Deus que é a própria vida. O que ele deveria fazer? Então, perceba comigo. O versículo número 26, ele fala, na primeira linha aqui do versículo, eu te expus os meus caminhos. O que isso significa? Davi compreendeu a importância da confissão. O que ele está tratando aqui é que ele expõe os seus caminhos, ele se expõe diante de Deus. Perceba, ele entende que está abatido, ele entende que é pecador, ele busca do Senhor vivificação, mediante a palavra, mediante a oração, mas ele entende também que ele precisa de confissão. E a confissão de pecados, irmãos, tem se tornado uma prática obsoleta
para nós cristãos, muitas vezes. Temos nos tornado mecânicos em nossas confissões, né? Nós, por exemplo, a oração do Pai Nosso nos ensina, perdoa os nossos pecados, e nós falamos isso de modo indiferente e insensível. Ou seja, nós consideramos os nossos pecados a granel, sabe? Senhor, perdoa meus pecados. Perdoa meus pecados. E isso virou um hábito para nós, e que nós não temos mais considerado a maldade dos nossos pecados, a gravidade dos nossos pecados, e como Deus de fato enxerga os nossos pecados. Creio que isso se deve em parte pelos estigmas equivocados praticados por outros segmentos que se afirmam cristãos. Por exemplo, nós temos algumas igrejas neopentecostais que têm aquela questão de confissão de pecados e até de pecados dos antepassados. A ideia de escrever pecado e colocar numa fogueira. A ideia de se buscar uma espécie até de regressão ou de hipnose cristã para se buscar o menor pecado que tenha sido cometido na época mais tenra da vida daquela pessoa. Claro que isso não tem apoio nas Escrituras. Nós não estamos falando desse exame, né, que se torna realmente algo tão pesado para a vida do homem. Nós mesmos não temos como discernir todos os nossos pecados. Davi orando, no Salmo 19, ele diz, absolve-me das faltas que me são o quê? Ocultas. Não é? Ele fala isso. E também nós sofremos, eu creio, devido à secularização da nossa compreensão rasa e superficial do pecado. Considerando também o fato da confissão auricular católica, ainda falando da primeira parte também, nós temos receio quanto a isso, de confessarmos os nossos pecados. Para Deus, nós temos já dificuldade. Para os outros, muito mais ainda. Confessar o pecado a outrem, quem sabe, é estender ao outro a sua fraqueza. E algumas pessoas dizem, eu não vou falar sobre isso não, porque senão eu vou ficar na mão daquela pessoa. Mas são práticas, de fato é uma prática cristã. Mas a nossa compreensão rasa e superficial do pecado tem nos levado a não vivermos uma vida de confissão mais profunda, mais cristã. A confissão de pecados, irmãos, ela é uma prática bíblica necessária e indispensável à nossa saúde espiritual. Nós precisamos nos expor diante de Deus. Nós precisamos expor nossos caminhos diante de Deus. Nós precisamos nos colocar sob a luz de Deus, a fim de vermos a luz. É por isso que Davi fala, eu te expus os meus caminhos. Eu não escondi nada de ti. Ou seja, o que estava ao seu alcance, acerca dele mesmo, da sua caminhada como pecador, de quem ele era, no seu coração, nos seus pensamentos, nas suas palavras, nas suas atitudes, nas suas transgressões, nas suas iniquidades, ele expôs diante de Deus. Porque isso é sinônimo de ser iluminado pelo poder do Espírito Santo. Salmo de número 18, volta só um pouco, veja, a palavra do Senhor nos diz aqui assim, Salmo 18, versículo de número 28. Olha o que está escrito, Salmo 18. Versículo 28. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, derrama luz aonde? Nas minhas trevas. Existem trevas em você. Existem trevas em mim. Existe ainda recônditos do nosso coração que ainda não foram iluminados pelo Evangelho. Por isso que Paulo fala de trazer cativo a Cristo todo pensamento. Nós pensamos que pensamos de forma bíblica. Salmo 36, veja mais à frente um pouco. Versículo número 9. O salmista diz, pois em ti está o manancial da vida. O que é que está escrito? Na tua luz, vemos o quê? A luz. Por isso que ele fala, eu te expus os meus caminhos. De fato, só os que estão em trevas não querem se voltar para a luz. Evangelho de João capítulo 3, o texto é bem conhecido, verso número 20, veja o que é que o apóstolo aqui nos apresenta da parte do Senhor Jesus Cristo. Isso aqui, irmãos, nos ajuda a identificarmos se de fato somos cristãos. João 3, verso 20, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz
e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. O fato, irmãos, é que enquanto estivermos do lado de cá da eternidade, nós não cessaremos o pecado em nossas vidas. O domínio do pecado, isso sim, não é mais uma realidade. Mas a tudo o pecado em nossa vida maculará. Triste e dolorosa constatação. Não somos mais escravos do pecado, mas a presença do pecado nos acompanhará até o nosso túmulo. E tudo será maculado e tocado pelo pecado. Por isso nós precisamos constantemente sermos expostos à luz, a fim de que pela ótica divina nós enxerguemos o mal e nos apeguemos ao bem. Por isso que Davi entende isso. Ele fala, eu te expus os meus caminhos. Ele contou tudo para o Senhor. Foi quando Davi calou os seus pecados, ou seja, quando ele não confessou, que Davi se viu em aflição e fraqueza. Salmo 32, os irmãos conhecem bem, citado por Paulo esse salmo, em Romanos capítulo 4, quando ele fala da justificação pela fé. Davi vai dizer no Salmo 32, versículo 3, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Quando nós calamos os nossos pecados, quando nós fugimos da presença de Deus, e eu falo isso com experiência como crente pecador que sou, a vida se torna difícil, amarga, pesada, dura. Para quem não é nascido de novo, confissão, parar para pensar nos pecados, considerar a vida à luz do Evangelho, jamais. Eu lembro da minha mente quando eu não era crente, eu pecava e no outro dia me reunia com os meus amigos e ia celebrar os pecados cometidos e lamentar os pecados não cometidos. Nunca dizer, oh meu Deus, nós fizemos isso. O lamento é, poderíamos ter feito pior. Mas não fizemos. Primeira Epístola de João, o apóstolo nos ensina, um texto também clássico quanto a essa verdade bendita. Ele nos diz assim, Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo de número 8. Veja, o santo apóstolo nos diz assim, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Quer dizer, o fato de eu considerar que sou pecador é porque a verdade está em mim. Se eu disser que eu não sou pecador, a verdade não está em mim. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Entenda, quando Cristo morreu na cruz, Cristo resolveu a sua vida pregressa, a sua vida presente e a sua vida futura. Há perdão abundante na cruz. Confesse os seus pecados. Há provisão para nós. O crente jamais vai dizer assim, puxa, tem essa provisão, correrei para o pecado. Não. Eu lembro, o Dr. Lloyd Jones diz, pregar o evangelho na sua essência é escandaloso. Porque as pessoas podem dizer, mas se for assim, Paulo até antecipa o seu interlocutor, pequemos para que venha mais graça. De modo nenhum. Mas o fato é que nós precisamos compreender que a provisão de Deus na cruz foi para que nós nos acheguemos, confessemos os nossos pecados e saiamos dali limpos novamente, pela graça de Deus. Agora precisamos elencar os nossos pecados. Precisamos nos denunciar na presença de Deus. Disso depende nossa saúde. Essa semana mesmo eu tive essa experiência. Estava tão pesado, insistindo, teimando com os meus pecados. Em dado momento, à noite, eu chamei minha esposa e comecei a confessar os meus pecados. E comecei a chorar.
Irmãos, a paz que encheu meu coração foi única. E eu ainda estou aqui sob o efeito dessa paz. Irmãos, nós precisamos confessar os nossos pecados. Precisamos reconhecer que somos pecadores. Isso nos coloca num contexto de humildade, de quebrantamento e aptos para a aproximação do Deus Altíssimo em nossas vidas. Pecado denunciado em contrição é pecado mais próximo de ser vencido. E se eu pecar novamente com o mesmo pecado, continue confessando. Mas isso não é hipocrisia, pastor? Não. Hipocrisia é justificar, defender e se acostumar e se comparar com os outros e assim deixar de buscar aquele que pode perdoar pecados. Aí está a hipocrisia. Não, mas eu também não sou tão mau. Não, mas tem gente que faz pior. A gente não justifique pecado. Peça a Deus que você se volte para aquele que unicamente Ele pode justificar você dos seus pecados. Irmãos, nossa saúde espiritual depende de nos voltarmos sempre para a fonte em busca de purificação. Lamentavelmente, nós nos sujaremos, mas a fonte estará sempre aberta para os contritos e abatidos que tremem da minha palavra, diz o Senhor. Qual o resultado dessa confissão? Volta para o Salmo 119, veja o versículo 26. Eu te expus os meus caminhos. Que frase simples, porém profunda. E tu me valeste. A ideia, pode pegar outras versões aí, tu me ouviu, tu me respondeu. Qual a resposta divina para Davi? O perdão. E quanto, irmãos, nós precisamos do perdão. Desde a queda. Essa tem sido a necessidade maior do homem. A culpa, a vergonha, como um verme, corrói a consciência humana. E isso se dá porque nós sabemos que infringimos a lei de Deus. Ao pecar, nós rompemos com a vida, com a própria luz. Ficamos em trevas, nos sentimos mortos, definhamos, desfalecemos. Somente em Deus somos vivificados mediante o perdão, mediante a reconciliação. Quando dizemos para o Senhor, pequei contra ti, Ele diz, eu sei, eu vou te abençoar. Só o fato da comunhão ser restabelecida, que é de fato o maior de todos os fatos, está a nossa vida, a nossa vivificação. Confessarmos os nossos pecados, a restauração é concedida, o Senhor volta a nos ouvir, a nos valer. Sem Ele tudo é tristeza, amargura e dor, mas nele nós temos delícias perpétuas. Né? Lembra do cântico? Né? Estás fraco e carregado, né? De cuidados e temor a Jesus, né? Refúgio eterno vai com fé teu mal expor. Quando a gente chega para o Senhor e conta os nossos pecados, Ele nos vale. Às vezes a gente não consegue nem falar, só as lágrimas que caem. Mas Ele entende tudo aquilo ali. Nossas lágrimas são legendadas pelo poder do Espírito Santo. Que gozo, que glória, que alegria temos quando nós somos perdoados. Que alívio na alma, que paz, que consolação. Que o Senhor possa nos valer essa manhã, ouvir a nossa oração, perdoar nossos pecados, nos conduzir a Ele, pois só nele nós temos a vida e a vida com abundância. Quero concluir, volta comigo para o verso 26, ele diz, eu te expus os meus caminhos e tu me valeste. Ensina-me os teus decretos. É muito belo, eu gosto demais desse poder de síntese, não é claro, da mente divina, em poucas palavras, nos transmitir tanta coisa. Após confessarmos e sermos perdoados, nós podemos prosseguir. E como isso é verdadeiro, não é? Quando eu estou em pecado, falo isso, pecado não confessado, rebelião no meu coração, amargura, tristeza, raiva, seja qualquer contexto que, enfim, possa ser. Eu não consigo ler, não consigo orar, um turbilhão de amargura, de tristeza, de perturbação vem sobre nós. Mas quando nós confessamos nossos pecados, somos perdoados, nós voltamos à prática do discipulado. Ele diz, ensina-me os teus mandamentos. E aí, Senhor,
Tem vaga para mim ainda na tua escola? Tem, rapaz, pode vir. O pecado não perdoado, ele trava as rodas da espiritualidade cristã. Não conseguimos viver sem a confissão de nossos pecados. Tristeza, depressão, dor, lamento, é a sorte do impenitente. Davi entendeu, né? Davi entendeu isso muito bem no Salmo 51. Enquanto seus pecados não fossem confessados, toda a prática cultica seria sem vida e vazia. O Salmo 51, veja, Davi vai dizer no versículo 12, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário, porque a pessoa pode vir para a igreja, pode orar, pode ler a Bíblia, pode ser ativista na igreja, mas sem um espírito voluntário, apenas por religiosidade, não por amor a Deus. E isso é um mal que assola nossas igrejas. Certa vez eu ouvi isso, né? E eu, logo no começo do ministério, e aí uma irmã falou, foi uma irmã de cima, eu não quero ser crente 3S. Aí eu, olha, 3S. O que é, irmã? Salvo, sentado e satisfeito. Aí eu comecei a bater nessa tecla e tudo, é mesmo. Sermão bom, né? Salvo, sentado, crente 3S. Aí depois fui entender o que eu estava fomentando na igreja. Quer dizer que é o irmão simples, enfim, ou mesmo não sendo simples, que não tem alguma atividade na igreja, não está salvo. E ele não tem que de fato estar sentado para ser servido pelo Senhor. E de fato se satisfazer no Senhor, diz, rapaz, está errado isso aí. Porque nós começamos a fomentar a realidade da prática cultica, dos ritos, e nós achamos que isso define a nossa espiritualidade. Nós precisamos de um espírito voluntário, de um prazer, de um deleite, de ir à casa de Deus, de se alegrar com a multidão que vai caminhando, como Davi diz, com folguedos, com alegria. Vamos para o culto, hoje é o dia do Senhor, quero ouvir a pregação, quero cantar, quero orar, quero ler a palavra, e não porque eu tenho alguma responsabilidade apenas. Versículo de número 15, veja, ele vai dizer, abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, porque eu preciso de ti para cantar. Pois não te compraz em sacrifício, do contrário tu os daria, e não te agrades de holocaustos, sacrifícios agradáveis a Deus, são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás a Deus. Cantar todo mundo pode, tocar todo mundo pode, Claudio diga assim, quem sabe, né? O mundo faz essas coisas muito melhor do que nós. Agora, coração quebrantado, contrito, compungido, pela confissão de pecados, receber a graça de Deus, a presença de Deus, o poder do Espírito Santo, são aqueles que são iluminados pelo Senhor. Isso não consiste, né? Eu usei esse termo aqui uma vez, em ser rato de igreja. Quem ama mais o ambiente da igreja do que a sua casa, ainda não entendeu a verdadeira espiritualidade. Porque quando Paulo diz para o bispo governar a casa de Deus, ele diz que primeiro governa a sua casa, o padrão para a igreja. Marido, amai vossas esposas. Esposos, sede submissos aos vossos maridos. Pais, eduquem seus filhos. Filhos, obedeçam seus pais. Glorifiquem na simplicidade. Se reúnam e peguem fogo no poder do Espírito Santo. Isso, de fato, é a vida espiritual. Reunidos aqui para abastecer, receber a palavra e voltarmos para o comum. Por isso que nós precisamos prosseguir. É muito belo quando Jesus perdoa a mulher adúltera, ele diz para ela, vai, e o quê? Não peques mais. Prossiga, vá. Quando Jesus liberta o Gadareno queria estar junto dele, né? Aí Jesus disse, não, vai e diz aos teus. A vida de discipulado só tem prosseguimento com a confissão e o perdão. Aí podemos continuar aprendendo dos decretos a fim de vivermos melhor. Por isso que ele diz, eu te expus os meus caminhos e tu me valeste. Ensina-me os teus decretos. Irmãos, esse é o ciclo da nossa vida. Qual é o ciclo? Às vezes não é muito agradável, mas a gente temos que considerar isso. Pecaremos. Antes de terminar esse ano, nós ainda pecaremos contra o Senhor.
Mas qual é a sequência? Confessemos. Busquemos o perdão e prossigamos na palavra. Pois só nele encontraremos a vida para caminharmos na vida. Então, essa é a dinâmica. E é isso que nós precisamos entender. Se você não entende, você se frustra, você se abate, você questiona o poder do Espírito, você questiona o poder de Deus, você questiona a igreja. Mas quando você entende que é pecador, e o mal que acomete a sua alma consiste no mal maior, que é o mal que está dentro de você, e você pede perdão a Deus, e você prossegue na verdadeira espiritualidade, não pautada na religiosidade seca, ativista e sem vida, mas sim com alegria e júbilo pelo pecado perdoado. Por isso que Davi disse: faze-me ouvir novamente júbilo, restaura os ossos que tu esmagaste. E isso vem por conta de quê? Porque eu pequei, adulterei, matei. Eu poderia continuar indo para o culto, fazendo tudo. Mas eu só pude experimentar a beleza do culto quando eu experimentei a beleza da confissão, do perdão, da luz que vem do Senhor Jesus Cristo. Então, que Deus abençoe a igreja esse ano que se inicia e que possamos caminhar no poder, na graça do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Obrigado, Senhor, por tua palavra bendita. Obrigado pelo teu santo Evangelho. Pecamos contra ti e queremos confessar aqui os nossos pecados. Queremos nos denunciar diante de ti, sabedores de que o perdão procede do Senhor. E queremos prosseguir em nossa caminhada, porque entendendo essa dinâmica, não nos valeremos dela para a insubmissão, para a iniquidade, mas para a certeza de que sempre encontraremos no Pai, mediante o sacrifício do Filho, no poder do Espírito, os braços abertos da reconciliação. Nos ajuda, abençoa a tua igreja em nome de Jesus. Amém.